Oi, eu sou Gabriel Rosta e eu estou especialmente incomodado com essa ofensiva que está sendo feita contra as políticas de confinamento social, quarentenas, etc., com vistas a segurar a expansão do coronavírus. Porque uma coisa é a preocupação legítima de quais são os planos do governo a fim de atender a população e as empresas, não deixar que as empresas quebrem, que as pessoas não tenham dinheiro, os informais, que as pessoas sejam demitidas, etc. Isso é uma coisa. A outra é usar isso como justificativa para que não sejam tomadas as iniciativas que são obrigatórias nesse momento. O coronavírus não é brincadeira. Ele é a maior ameaça que a humanidade enfrenta, no mínimo desde a Segunda Guerra Mundial. Quem falou isso foi Angela Merkel. E tem uma série de coisas que embasam isso, que dão razão a ela. Quem acha que é histeria, que tá tendo um exagero nessa história, acha que por que todos os governantes estão tomando esse tipo de medida? O Boris Johnson da Inglaterra, por exemplo, ele tentou fazer a coisa mais suave no começo. Ele estava relutando em parar escolas, até que a Inglaterra, o Reino Unido, faz 2 dias entrou em quarentena. Gente de tudo quanto é viés ideológico. Será que a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, países que são muito mais capitalistas do que a gente, iam estar parando as atividades se não tivesse necessidade? É porque muita gente ainda reduz a ameaça representada pelo coronavírus porque fica pensando só no impacto direto dele. Vem com aquela história de que a letalidade é baixa, de que que só é perigosa para velhos e para quem tem problemas de saúde, mas a coisa vai muito além disso. Para começar, que os impactos diretos já são horrorosos, porque ele é um vírus que se alastra de uma maneira absurdamente rápida e fácil, assim. É muito difícil impedir o contágio dele. Então, ainda que 1% das pessoas só morram, pensa no seguinte: a Imperial College de Londres fez uma estimativa que, sem nenhuma medida de restrição assim, da circulação, sem nada de confinamento social, 90 milhões de pessoas morreriam em até 6 meses no mundo. 90 milhões. Em até 6 meses, 80% da população dos Estados Unidos seria contaminada. Se a gente for pensar em 80% para a população brasileira, dá uns 160 milhões de pessoas. 160 milhões. E aí, 1% disso morrendo já daria 1.600.000 brasileiros, por exemplo. A gente, felizmente, não vai chegar a isso, justamente por causa dessas medidas que estão sendo tomadas agora. Só que o efeito principal, como já foi falado, aquilo de achatar a curva, é por causa dos impactos indiretos. Porque entre os contaminados, cerca de 20% precisa de internação hospitalar, sendo que uns 5% precisam de UTI. Como o vírus se alastra numa velocidade incrível, isso colapsa o sistema de saúde inteiro. E não é só uma questão de investimento. Porque você pode pensar, fazer hospitais de campanha, como estão sendo feitos e tal, mas você não vai criar novos profissionais de saúde na velocidade necessária que isso demanda. Então, a partir desse momento que colapsou todo o sistema de saúde, todo mundo é grupo de risco. Todo mundo. Aqueles 20% que precisam de internação passam a ser grupo de risco. Então não vão ser mais 1% que vão morrer. Em Hubei, na China, onde começou o coronavírus, onde tinha colapsado o sistema de saúde, a letalidade tinha aumentado para 5%. E pode subir até esse limite de uns 20%. Só que tem todas as outras questões que precisam de atendimento médico, de internação hospitalar, que são além do coronavírus. Então, uma pessoa jovem,
que cai da escada e tem uma hemorragia interna ou tem uma crise de asma, ela vai morrer, porque ela não vai ter atendimento médico. A sociedade inteira vira grupo de risco com o alastramento do coronavírus. E aí a gente pensa que, por exemplo, a Lombardia, que está sendo sempre usada como um exemplo do que está acontecendo de pior no mundo, no momento, ela foi um lugar que fugiu totalmente do controle. Por que a gente destaca a Lombardia? Justamente por causa das políticas que foram tomadas, de quarentena, de restrição, de confinamento social, porque aí conseguiu isolar um pouco naquela área e conter o crescimento em outros lugares. Porque se não tivesse feito isso, ia estar tudo nesse esquema, ia estar tudo inviabilizado, colapsado, como está lá. E o contágio é tão impressionante que o prefeito de Bérgamo, que é a cidade que está sofrendo mais, falou que o detonador da epidemia ali foi uma partida de futebol entre Atalanta e Valência, que foi disputada em Milão pela Liga dos Campeões da Europa. A coisa foi tão feia que metade do elenco do Valência está com coronavírus. Então, com vírus desses, não tem muito o que se fazer para conter. Não é uma questão de deixar os velhinhos num canto, porque as pessoas têm interação com eles. Eles não vão ficar em algum lugar que nunca mais ninguém vai ver. Mesmo essa questão de não afetar os jovens, ela não é tão simples assim. Porque o vírus e a epidemia ainda são meio desconhecidos. Tem muita coisa que está sendo aprendida sobre isso. A gente vê que os chineses falam que todo mundo tem que usar máscara, a Organização Mundial da Saúde diz que não. A gente vê que muitos profissionais da saúde se infectam. Ou seja, não é uma coisa tão simples, a gente ainda está conhecendo e descobrindo as coisas, só tem 10 semanas de pesquisa científica sobre isso. Então, no momento, o mais importante é a gente conseguir sobreviver, é conseguir conter o alastro, essa expansão do vírus e garantir abastecimento para a população, esse tipo de coisa. Agora, ficar com preocupações com a economia para além da epidemia é uma falta assim, de noção da grandiosidade desse desafio que a gente está enfrentando. Eu tenho uma amiga que trabalha num hospital público em São Paulo. Ela falou que esse hospital já está colapsado, agora. Eu tenho uma outra que trabalha num dos principais hospitais do Brasil, de ponta. Falou que a rotina já está absolutamente diferente do normal. Isso agora, que está no começo do crescimento de casos no Brasil. A gente não sabe até onde vai, porque outra dificuldade que essa epidemia apresenta é que tudo é demorado, porque tem o tempo de incubação, tem o tempo até transmitir para outra pessoa, tem o tempo para apresentar sintomas, para ser internado. Então, o que acontece agora é resultado do que houve faz 2, 3 semanas. As medidas que são tomadas agora, elas só vão se manifestar daqui 2, 3 semanas. Então, o que a gente consegue fazer é só elaborar cenários e esperar para ver o que a realidade vai contar para a gente. Ninguém sabe em que pé está a situação no Brasil no momento, porque o número de infectados não é o que aparece entre os testados, assim, porque são poucos testes. Há umas estimativas de que tem 15 vezes mais contaminados do que o que é identificado pelos governos. Os casos de mortos também não são relatados no mesmo dia. Tudo é muito lento. E aí eu vejo pessoas falando assim, não, mas a gente tem que pensar como é que vai ser a economia, tratando isso como se fosse um probleminha trivial, já olhando para o relógio, assim, que horas vai acabar isso? Ninguém sabe como é que vai acabar, ninguém sabe qual vai ser
o impacto, qual vai ser a ordem de mortes, assim. Ficar pensando no dia seguinte é uma arrogância que ajuda, inclusive, a desmobilizar a população, faz pensar que o desafio já foi superado, sendo que a gente não tem a menor ideia de qual vai ser o tamanho do desafio. A montanha está começando a ser escalada agora. Quando alguém fala da Segunda Guerra Mundial, ninguém fala de crise econômica. Simplesmente porque foi uma coisa horrorosa que matou dezenas de milhões de pessoas. Quando alguém fala da gripe espanhola, ninguém fala da crise econômica, porque matou mais de 100 milhões de pessoas. A crise econômica foi o crack da Bolsa de 29, foi a de 2008. Tomara que o coronavírus, o que a gente está enfrentando agora, fique no futuro conhecido como uma crise econômica, porque isso seria sinal de que não morreu tanta gente, não foi algo tão traumático assim para a sociedade, que o que ficou de pior foi o impacto na economia. Infelizmente, não é provável que isso aconteça, mas é incrível que muita gente que fica falando nisso talvez não sobreviva, talvez seja obrigada a ver parentes e pessoas queridas morrendo de quem elas nem vão poder se despedir. Então, assim, eu acho simplesmente que a gente tem que ter consciência do desafio que está sendo enfrentado agora e humildade para ver que não é tudo que está sob o nosso controle, não é tudo que já é de conhecimento dos homens. A gente tem que tentar respirar, se abrigar da tempestade, ver se nesse meio tempo a gente ganha tempo para alguma medicação, para alguma vacina. E é isso. Boa sorte para todos nós.